Pessoal, fazendo a cobertura da IFAT Brasil, que está muito bacana, bastante gente, um sucesso. Eu estou no stand da Bovinet com o Marcelo Ramos. Marcelo, me fala da Bovinet. O que é essa empresa? Obrigado, Pacheco. Bom, a Bovinet é uma empresa dedicada a soluções de monitoramento e inteligência remota. Então, a gente coleta dados de equipamentos, sensores, da operação como um todo de saneamento, coloca isso, vai para a nuvem, para os nossos servidores. Com inteligência artificial, a gente consegue detectar a deterioração da operação de equipamentos, alertando a equipe de manutenção de forma preditiva antes que a parada aconteça. Então, isso traz uma eficiência muito grande. O pessoal confunde isso com telemetria, Não é telemetria. Né? A telemetria simplesmente é você coletar os dados e guardar esses dados para uma revisão retrospectiva desses dados. A gente traz para dentro da operação a notificação de forma preditiva e imediata. Então, o sistema está coletando essas informações e percebendo se está normal aquela operação de forma conjugada, comparando variáveis, comparando as tendências, os gráficos de qualquer tipo de parâmetro. Então, você pode colocar qualquer informação e quanto mais informação você coloca, mais inteligente o sistema, mais capacidade o sistema tem de responder. Então, o sistema percebe alguma alteração e envia para a equipe técnica responsável em tempo real ou para o centro de controle que aquele problema está para acontecer. Ou vai acontecer. Ou então até de manutenção. Pode ter um plano de manutenção preventiva, que você tenha as checagens e mande para a equipe responsável e já com todas as tarefas. A gente já tem as tarefas e já tem toda a parte de documentação do local para dar suporte a essa manutenção. Suponho que esse trabalho seja customizado, né? Quer dizer, você vai entender o que o cliente faz, o que ele precisa. Sim, totalmente. E o cliente também, a gente tem toda uma equipe de suporte que na plataforma, a plataforma é sem código, né? Então isso facilita muito, então ela é toda parametrizável de acordo com as necessidades do cliente, de acordo com a máquina, de acordo com a medida, com a medição. E aí, a partir desse momento, você gera todos os fluxos, a operação, para que a equipe seja notificada. A gente tem uma grande vantagem, quer dizer, empresas de inteligência artificial, a inteligência artificial ela é muito útil, né? E ela tem, cada vez ela é mais utilizada. A questão é que, para você usar a inteligência artificial, você precisa de massa de dados, que a maioria das empresas não tem de forma organizada. Certo. Então, muitos projetos de IoT não vingam, não vão para frente, porque são implementados em bases de dados pobre, com inteligência artificial, que acabam tomando decisões erradas. Como é que a gente resolve esse problema? A Bovinet criou um modelo onde você, no primeiro dia que você instala o nosso sistema, você pode configurar regras operacionais. Então, é como se você treinasse o seu engenheiro, o seu técnico, para que ele ficasse de olho na máquina, de olho na sua operação e fala, se esses parâmetros aqui aumentarem, se esse aqui diminuir, se aquele aqui passar, se um aumentar enquanto o outro diminui, aumentou 10%, virou, ligou, você pode passar toda essa informação dentro da plataforma e a plataforma vai monitorar essa operação conforme um técnico monitoraria. 24/7, e lhe avisar quando acontecer algum problema. Certo. Após 6 meses, 1 ano de dados coletados de forma regular e consolidados, a gente vira a chave. E aí vira inteligência artificial. E aí a inteligência artificial já tem uma massa de dados que te permite perceber as variações de padrões. E aí a inteligência artificial está valendo. Então a nossa vantagem é que você não precisa esperar 1 ano para começar a se beneficiar de uma inteligência. A gente traz esses 2 níveis, que é muito bacana para o cliente. Muito legal. Eu sei que vocês têm uma aplicação para a nossa área muito importante para osmose reversa, por exemplo. Você criou um sistema para esse controle. Sim. Me fala um pouco disso. Sim. A plataforma ela pode ter módulos de cálculos especializados. E a gente desenvolve esses cálculos de acordo com a necessidade de mercado ou então até para projetos especiais de clientes. Então, se tiver um cliente que tem um projeto especial que precise coletar dados, precisa fazer cálculos para determinados processos, a gente faz. Foi o caso da parte da osmose reversa. A gente criou um processo de normalização. Então, que nada mais você coleta os dados na máquina. Sim. A gente tem todos os alarmes da operação da máquina, então já a primeira vantagem em relação... E controle remoto da máquina também, ou seja, se eu precisar atuar na máquina para ajuste
de parâmetros, o sistema também faz. Mas a gente pega esses dados, dentro da plataforma já tem um módulo desenvolvido que a gente chamou o módulo de normalização. Esse módulo pega as informações da máquina, de acordo com aquele modelo da máquina, e normaliza essas informações, ou seja, traz para as CNTPs, calcula a eficiência da máquina e calcula todos os gráficos como que a máquina deveria estar se comportando naquelas condições equivalente àquelas condições que ela se encontra no ambiente real. Tá. E aí isso retorna para o operador, né? Quer dizer, você tem os gráficos de análise em tempo real e os alarmes, e isso retorna para o operador sugerindo quais são as ações que devem ser tomadas para que consiga chegar, ou se não estiver ainda no nível ideal né, de otimização ou de uso da máquina, para que isso chegue naquele nível ou o mais próximo possível, de acordo com os ajustes que são necessários. Isso tudo é calculado em tempo real, pode ser, e a gente calcula com intervalos programáveis. Então eu posso calcular a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, a cada 1 hora, meia hora. O cliente escolhe de acordo com o seu processo. Entendi. E tudo isso fica guardado para revisão e também reagindo em tempo real. E você não precisa fazer cálculos, né? Muitas empresas, às vezes tem máquinas, coletam os dados, jogam numa planilha Excel para depois ver o que está acontecendo. O sistema faz isso automaticamente e alerta na hora que ele detecta alguma coisa. Essa é a grande vantagem. Você está olhando um processo em tempo real que ele está acontecendo agora. Porque não é muito útil, né? Ou pelo menos, digamos assim, não é nem útil, mas não é muito eficiente você analisar de forma retrospectiva que você cometeu um erro. Para você tentar evitar o erro no futuro. Né? Isso não é muito eficiente. A eficiência é você não cometer o erro. Claro. Então, o nosso sistema, a nossa plataforma, ela trabalha para que você não cometa um erro. Que a máquina não tenha um erro, ou então que não tenha uma falha que prejudique a sua operação. Pessoal, agora eu estou com o Rafael Pugi, que é gerente de projeto da companhia. Rafael, obrigado aqui por nos receber. Obrigado, parceiro. Me fala, você estava comentando alguma coisa sobre um projeto, uma aplicação para a Iguá, que é uma empresa de saneamento super importante no Brasil. Exatamente. A Iguá é a nossa cliente, esse é um projeto relevante que a gente poderia citar. Foi feito na área de eficiência energética lá no Rio de Janeiro. Eles tinham um desafio de redução de consumo de energia e de perda de produto numa cidade do interior que eles operam. E a gente fez um projeto de sensoriamento, na verdade em conjunto com o cliente, né? Foi feito sensoriamento entre uma captação de água bruta, uma estação de tratamento de água e uma caixa de passagem. Tá. E a gente fez toda uma programação de automação envolvendo esses 3 pontos que são remotos, né, na operação, e inclusive com monitoramento pelo bridge meter, e a gente conseguiu resultados expressivos através do controle de rotação do sistema de bombeamento em função da demanda e do nível de produto na caixa de passagem. Interessante. Então, assim, num período apurado, logo após essa implementação, a gente conseguiu uma redução de aproximadamente quase 20% de redução de consumo de energia nesses locais. Isso pode ser replicado em sistemas bem maiores do que esse? Sem dúvida, pode ser replicado, porque tudo funciona em cima da tecnologia IoT, que a gente já fornece para diversos clientes, e com monitoramento e automação local, envolvendo pontos remotos. Esse é um diferencial interessante, que a gente consegue fazer essa programação e os CLPs e os sistemas se comunicam em locais remotos e funcionam em função de um nível ou de uma rotação de bomba. Isso tudo é ajustado para ter uma redução de consumo e redução de perda de produto também. Me esclarece uma coisa, como é que é o contrato? Você vende isso para a companhia, você presta um serviço? Como funciona isso? É um contrato que muitas vezes ele é híbrido, às vezes é um serviço pontual que ele é vendido e também associado a um serviço de monitoramento que é uma assinatura mensal. O cliente nos paga para ter acesso à plataforma e às funcionalidades todas do sistema. Eu acho que é bom ter vocês por perto para acompanhar, né? Sem dúvida. Interessante, é uma parceria de tecnologia que traz esses resultados para o mercado de saneamento. Acho que isso é interessante. A Bove é uma parceira de tecnologia para trazer esse tipo de solução. Rafael, você está habilitado para atender o Brasil todo? O Brasil inteiro a gente atende, não tem nenhuma restrição geográfica e qualquer demanda e qualquer desafio de tecnologia na área de saneamento a gente está pronto para atender. Inclusive ganhamos o prêmio de expositor aqui na IFAT como soluções de recuperação energética, muito em função também desse tipo de solução que a gente comentou agora. Chegaram a ganhar um prêmio por esse motivo, inclusive. Exatamente. Exatamente. Esse projeto foi inclusive apresentado no PNQS, esse projeto que a gente conversou aqui. Olha. E foi vencedor de uma das categorias do PNQS. Bacana. Olha, pessoal, vale a pena conhecer a companhia. Rafael, muito obrigado, viu? Obrigado, Pacheco. Um abraço.